Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do nosso podcast. Aos nossos ouvintes, estou aqui mais uma vez convosco. O meu nome é Mauro Marques. Eu desejo-vos um ano 2025 repleto de realizações pessoais, mas também realizações académicas, que é o contexto em qual nos encontramos. Este episódio me é duplamente especial. Primeiramente porque o nosso convidado é um meu compatriota e que trabalha ao serviço do país e por esse simples facto já é digno do meu respeito. E segundamente, mas não menos importante, porque é uma pessoa que eu considero amiga, uma pessoa que desde que comecei o curso, por causa das minhas jornadas académicas, tenho estado quase sempre por perto, uma pessoa que tem toda a minha amizade e o meu respeito. E eu agradeço por estar aqui conosco e por ter aceito o nosso convite. O nosso convidado é o Dr. João Pinto Semedo, atualmente exerce as funções de juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Cabo Verde e, diga-se de passagem, foi o seu primeiro presidente. É licenciado pela nossa faculdade, frequentou o curso de formação de magistrados daqui do Centro de Estudos Judiciários de Lisboa e ainda é professor universitário em Cabo Verde. Senhor doutor, tudo bem? Como é que está? Boa tarde, estou bem, espero que esteja melhor e para mim é um grande prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui no NEA e perante si, meu amigo Mauro, e para fazermos este podcast num momento especial. Envolvidos 2 dias depois de celebrarmos o Natal e a 3 dias praticamente do novo ano, aproveito para desejar boas festas a todos os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, escola onde eu me formei, onde eu me licenciei. Portanto, é com renovado prazer e satisfação que estou aqui para fazer esta gravação e espero que o próximo ano seja um ano repleto de realizações, de felicidades e, sobretudo, de sucessos académicos e não só para todos os alunos, tanto estudantes desta faculdade, especialmente os membros do NEA. Certamente, muito obrigado. É verdade, estamos a 2 dias. O Natal foi há 2 dias, precisamente 2 dias. Estamos a gravar no dia 27 de dezembro e espero que todos tiveram a oportunidade. É verdade que estamos longe dos nossos países e das nossas famílias, mas espero que tudo tenha corrido na normalidade, quer para os nossos ouvintes, bem como também para o nosso convidado. Senhor doutor, quando entrou pelas portas da faculdade, certamente muitas memórias e recordações dos tempos de estudante vieram ao modo de cima. Como é que foi passar pelas portas da faculdade depois de seguramente muitos anos? É sempre com renovada alegria que visito a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente completaram-se 33 anos após a minha entrada em outubro de 91, se a memória não me falha. Isso aconteceu depois de ter terminado os estudos liceais no Liceu Domingos Ramos, na Praia, capital de Cabo Verde, depois de ter sido professor de História e de Introdução à Política no Liceu Assumada, Santa Catarina, presumo o liceu onde estudou. Exatamente. Onde estudou. Um, e pronto, depois de ter feito o 12º ano de escolaridade na Escola Secundária de Santa Maria, que se situa em Portela, Sintra. Porquanto, na altura, já tinha se iniciado
o ano zero em Cabo Verde. Sim, é mas isso mesmo que eu acontece queria que perguntar. eu tinha sido bolseiro em Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, mas houve uns problemas, então tivemos que regressar e depois obtive uma nova bolsa para Portugal, primeiro para fazer o 12º e no ano seguinte entrar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tenho estado a acompanhar as atividades da faculdade através do meu filho Joel e dos colegas também, e através das redes sociais, e sempre que visito Portugal em missões oficiais e particulares, tenho tido a oportunidade de vir à faculdade, cumprimentar os meus professores, os antigos colegas e os estudantes que estão, portanto, nesta fase de licenciatura. Portanto, é um prazer enorme que estou aqui. É sempre uma grata satisfação estar nesta escola de Direito, que é uma escola de referência. Eu me orgulho de ter sido aluno desta Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu acho que a sensação que nós todos acabamos por ter no fim do dia é que, uma vez aluno da FDUL, para sempre aluno da FDUL. E seguramente 33 anos depois muita coisa mudou. E aquilo que estava a dizer sobre a conclusão do ensino secundário em Cabo Verde e depois a frequência do ano zero é uma coisa que também não é estranha, porque eu creio que a maioria, para não dizer a totalidade, dos cabo-verdianos da sua geração passaram pela mesma coisa. O meu pai não foi exceção. E passar pelo ano zero, aquele ano de preparação para o ingresso no ensino superior, que é aquilo que nos dias de hoje tem-se estado a falar muito, que consiste basicamente no semestre zero, que é uma coisa que do ano passado para cá estivemos a discutir no núcleo, mas sobretudo também a nível da comunidade africana em geral, que estuda aqui em Portugal. E eu gostaria de fazer a seguinte questão: 33 anos depois, é verdade que na altura o núcleo de estudantes africanos ainda não estava constituído, pelo menos em termos oficiais. O NEA só foi criado anos depois, quando acho que já nem sequer estava na faculdade. Mas como é que era o ambiente na altura? O ambiente que se vivia na faculdade na altura, a relação para com os colegas, os professores e especificamente nos estudantes africanos? Eu tenho quase a certeza que eram outros tempos e tempos mais rigorosos, em que os próprios professores, ainda há, é verdade, ainda há esse rigor, essa exigência muito forte, mas as coisas que nós ouvimos, que eu já tive a oportunidade de ouvir também de outras pessoas que estudaram mais ou menos na mesma altura, que estudou aqui, eu creio que na altura havia uma maior rigorosidade. Confirma, acrescenta. O que é que tem a dizer sobre esse ponto em específico? Bom, sobre este aspecto em particular, gostaria de partilhar convosco o seguinte. No ano em que eu, portanto, entrei, em 91, havia uma comunidade estudantil razoável, não é? Superior a uma dezena de estudantes cabo-verdianos que iniciaram, portanto, o curso de Direito. Quer dizer que havia um grupo razoável, havia convívio, havia uma integração nesse sentido. Se por um lado, na altura, nós nos sentíamos mais apoiados porque tínhamos essa comunidade, esse grupo, estou a falar, portanto, dos que entraram em 91, mas havia sempre, portanto, os alunos que estavam já no segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Mas por outro lado, um aspecto que sempre sublinho quando falo das comunidades, sejam imigradas, no sentido clássico do termo, sejam estudantes,
é que quanto maior for o grupo de estudantes vindos do mesmo país, às vezes o problema de integração é maior. Porque há aquela tendência de se fazer, digamos assim, paróquias, freguesias, portanto, convivemos entre nós, dificulta um pouco a integração. Grupos fechados, é isso que quer dizer. Okay. Exato, é isso que eu queria dizer. Por um lado. Por outro lado, já no primeiro ano houve algumas desistências. Sim. Houve algumas desistências. Ainda hoje é frequente. Quer dizer que o problema de desistência não é atual. Sempre houve. Sempre houve. Houve por várias razões. Uma das razões é que muitos estudantes vinham sem ter uma ideia exata do que é o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Isso para dizer que a exigência sempre foi grande e ainda bem que continua, até porque a ideia que eu tenho, não tenho dados seguros, é que a exigência tem vindo a diminuir paulatinamente. Até porque com a introdução do sistema Bolonha, a carga horária, o programa, aliviou-se um pouco, não é? Mas por que é que eu digo que esta escola é uma escola de referência? É uma escola de referência, foi, é e será, porque é uma escola que exige, portanto, tem um corpo docente, teve e tem ainda, muito competente, o sistema de avaliação é muito exigente e os alunos têm que se esforçar muito para tirar as notas. Um 10 custa. Mas não é nenhuma novidade. Sempre foi assim. Eu pessoalmente não tive muitas dificuldades em tirar notas para garantir a passagem ou dispensa em relação a algumas cadeiras, não é? Eu tive colegas que levaram anos para concluir a licenciatura, o curso de Direito. Portanto, não é nenhuma novidade. As dificuldades sempre houve. O problema é que temos que ser resilientes e temos que manter o foco. Aqui, penso que faz curso quem realmente estuda e domina a matéria. Se é para perder tempo, para vir aqui, não vale a pena. Tem que se estudar a sério. Portanto, exigência sempre houve e mantém-se e espero que continue em função das exigências, portanto, dos tempos atuais e futuros. Não é? Mas qualquer que seja a área, quem quiser ser um bom profissional tem que se esforçar, trabalhar todos os dias, estudar, ler muito, acompanhar, para, na vida profissional, poder se ingrar-se, poder ter, portanto, para já um bom emprego e ter uma boa reputação e um bom desempenho como jurista, seja advogado, seja juiz, seja procurador, conservador notário, etc. O engraçado é que nos últimos episódios, todos eles, acabámos por abordar esta questão da rigorosidade que a Faculdade de Direito possui por natureza, da frequência dos estudantes africanos, daqueles que entram e depois saem. Porque a verdade é que fácil é entrar, difícil é sair ou concluir o curso. E a verdade, há uma razão por trás disso, que estamos a falar sempre da mesma coisa, sempre da rigorosidade, porque isso é uma marca, um elemento que distingue a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa das demais daqui de Portugal, mas também de outros países, porque não é exagero afirmar que a nossa faculdade é uma referência a nível europeu, a nível continental. Não é exagero falar disso. O rigor é um elemento distintivo, como eu acabei de afirmar aqui, e a avaliação contínua,
que, na mesma linha, na mesma medida, distingue a faculdade das outras, só para contextualizá-la, é uma questão que está em voga nos dias de hoje, está em cima da mesa. No Conselho Pedagógico está-se a discutir, e surgiu do seio dos alunos, é verdade, está-se a discutir a viabilidade ou não do fator, elemento de avaliação, avaliação contínua, se isso vale a pena continuar ou não, tornar os exames obrigatórios ou não, é uma questão que está a ser discutida agora, nos últimos meses, aqui na nossa faculdade, sensivelmente, desde o verão, creio eu. Posso estar em erro aqui. Mas isto, o que o Sr. Doutor acabou de dizer, acaba por servir também de exemplo para aqueles que nos escutam, estão a ouvir em primeira mão, o testemunho de uma pessoa que passou pela nossa faculdade há 30 anos atrás e que a lógica da nossa faculdade persistiu durante todo este tempo e há uma razão de ser por detrás, há uma razão para isso. Isso para verem que é válido, que vale a pena estar a dedicar os nossos esforços, estar a fazer sacrifícios pessoais para estarmos aqui na nossa faculdade, porque depois acaba por valer a pena. Se porventura o processo fosse fácil, talvez não faria sentido nunca. E só para verem, a pessoa estudou aqui, passou por aqui, teve praticamente as mesmas dificuldades que nós tivemos, que nós estamos a ter neste momento, e mesmo assim chegou onde chegou. É uma pessoa de referência dentro do nosso ordenamento jurídico, mas também, creio eu, a nível da própria CPLP, porque pronto, estar a exercer a função que exerce requer algum preparo e a nossa faculdade, creio eu, que participou e influenciou positivamente e grandemente a pessoa em si para estar a ocupar a posição que ocupa. E, portanto, mais uma vez, às pessoas que nos escutam, não tenham medo de dedicar, porque se de facto é aquilo que a pessoa quer, se é aquilo que tu queres para seres um jurista de excelência, um jurista que consegue destacar-se no meio dos outros, a Faculdade de Direito é o espaço perfeito para tal. É verdade que não é fácil, mas depois acaba por fazer valer a pena no fim. E por falar em fim, é verdade que na altura o curso era de 5 anos, agora é de 4. É verdade que agora o rigor na altura não se compara com o de agora, porque pronto, os tempos mudam, os professores também mudam, as mentalidades dos professores ainda mudam, mas a Faculdade de Direito não foi descaracterizada da sua essência, da sua gênese. E na altura em que acabou o curso, 5 anos desafiantes, assim como é para nós 4, mas desafiantes na mesma, os mesmos obstáculos, estar longe da família e tudo mais. Na altura, quando acabou o curso, qual é que foi o próximo passo que deu? Ou seja, na altura pensou, agora e depois, o que é que eu vou fazer? É verdade que nos anos 90 os nossos Estados estavam a dar os primeiros passos enquanto Estados de Direito. Creio que o avanço que temos hoje em dia não se compara com de anos atrás ou de 30 anos atrás, pelo menos no caso de Cabo Verde. Eu lhe pergunto o que é que na altura, 5 anos após 91, passou pela sua cabeça como um novo jurista, ou como um jovem jurista, em termos profissionais? Em 96, quando terminei o curso de Direito, não tinha mínima dúvida de que queria ser magistrado. Então, na altura, não havia um concurso para o acesso ao SES, para o curso inicial de formação de magistrados, para os alunos, portanto, para os PALOP. O que havia era um acordo de cooperação entre Portugal e os PALOP, nos termos do qual, anualmente, o Estado português disponibilizava 4 vagas para
aqueles que preenchiam os requisitos para o acesso ao SES. E o governo, através do ministro responsável pela área Da Justiça, ministro da Justiça, selecionava a seu critério 4 candidatos. Houve anos em que entrou 1, 2, 3 e 4. No ano que eu terminei, nós éramos 4. Lembro-me, o Dr. Júlio César Martins, que foi Procurador-Geral da República, Dr. Simão Santos, que atualmente é Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Dr. Alcindo Soares, atualmente Procurador-Geral Adjunto da República de Cabo Verde, e eu. Nós enviamos uma missiva ao então Ministro da Justiça pedindo que fosse realizar um concurso para o acesso ao SES. Porque na altura, entendemos que não era justo, adequado, não é? Fazer-se uma seleção consoante fosse o critério, a escolha do Ministro da Justiça. Uma escolha discricionária. Diria assim. Naquele ano não foi possível a realização do concurso, entretanto, eu me candidatei, assim como os meus colegas, e fomos todos selecionados para o SES. Entramos no 15º curso de formação inicial, em 96, 97, um ano teórico-prático. No segundo ano, já, portanto, a formação não tinha duração de 2 anos, reduziu-se para 1 ano e 3 meses. Portanto, fizemos a segunda fase, a fase prática, mais 3 meses, e terminamos depois, regressamos a Cabo Verde. No SES, para os nacionais portugueses, no final do primeiro ano da fase inicial de formação teórico-prática, os auditores, na altura, tinham que fazer opção, magistratura judicial ou magistratura do Ministério Público. Sim. Portanto, mas isso não se exigia aos auditores cooperantes dos PALOP. Tanto assim era que eu terminei, fiz um requerimento pedindo o ingresso na magistratura do Ministério Público. Podia ter-me candidatado à magistratura judicial, mas optei por entrar para a magistratura do Ministério Público. Naquela altura, felizmente, havia vagas. Fui selecionado, fui colocado em Santa Cruz. Depois fui transferido para a praia e fiz a minha carreira, não é? Certo. A minha carreira. Foi mais ou menos isso. O que é que me levou a decidir ser magistrado e não advogado ou outras funções jurídicas, não é? É que eu fui educado por um avô que era muito religioso, como foi o seu também, avô paterno. Exatamente. E, enfim, como sabem, a religião católica, não é? O cristianismo, portanto, a justiça é um valor, é um princípio, é um pilar fundamental. O meu avô sempre falava em justiça. Tá? E eu fui adotando condutas baseadas, portanto, nesse princípio da justiça, honestidade, seriedade, trabalho, respeito. E um belo dia, o meu avô perguntou-me:
já terminaste o 7º ano, vais fazer o curso de Direito, mas eu não quero que sejas advogado. Perguntei-lhe porquê, deu uma resposta, mas ele demoveu-me um pouco disso, né? Então, praticamente nunca pensei em ser advogado. Sempre pensei em ser ou juiz ou procurador. Isso é muito interessante de saber. Isso é muito interessante de saber. De facto, é muito interessante saber que há sempre alguém na família capaz de influenciar positivamente as atitudes dos outros. É quase sempre um avô ou um pai que acaba por ter sempre impacto muito grande na formação dos outros. E na minha família é o mesmo. Sabe muito bem do que é que eu estou a falar. Na minha família é o mesmo. Muito bem, muito bem. Eu não sabia disso e confesso que fiquei muito... Estou a sentir praticamente na mesma situação. Mas pronto, quase 30 anos, não, já completaram 30 anos, como disse. Como é que classifica ou como é que vê o avanço, no caso concreto de Cabo Verde, porque pronto, é a realidade que nós conhecemos, da justiça no seu todo? É verdade que isso é um tópico muito, muito sensível, quase todos os anos é discutido a nível parlamentar, o estado da justiça. Mas a verdade é que, na minha opinião, na altura, pronto, eu não era nascido ainda, mas eu posso dizer, pelo menos em poucas palavras, que o avanço é notório, porque, por exemplo, nos anos 90 Cabo Verde ainda não tinha uma ordem de advogados propriamente dita. Tínhamos o IPAS, Instituto de Apoio e Assistência Judiciária, que materialmente exercia as funções de uma ordem de advogados, mas formalmente não chegava lá. E acho que até há quem diga que era uma instituição muito politizada ou muito aliada a interesses político-partidários, e anos depois, somente na virada do século, é que tivemos efetivamente uma ordem que funciona até os dias de hoje. Quanto ao Conselho Superior da Magistratura, confesso que não tenho muita coisa assim a dizer, certamente deve ter mais dados para responder a isto, mas eu acho que no mínimo a nossa justiça melhorou. Há pontos muito negativos que às vezes tomam o panorama geral, o panorama total, e há coisas obviamente ainda por melhorar, mas o que é que tem a dizer sobre isso? Qualquer avaliação que eu faça é uma avaliação suspeita, porque eu sou integrante do sistema, não é? Mas procurarei ser o mais objetivo possível e, na medida do possível, abstrair-me da situação em que me encontro como parte integrante do sistema e tentar lançar um olhar neutro, se é que se pode ser neutro quando se avalia a situação de justiça, qualquer seja o país. Eu não posso estar mais de acordo consigo quando diz que o avanço é notório. Só quem não quer ver, reconhecer, que nega esta realidade. De uma situação de um juiz, um procurador, barlavento e sotavento, para mais de 50 juízes e procuradores a nível nacional. Portanto, o avanço, de facto, o ganho é notório a quase a todos os títulos. Em termos de independência, atualmente, praticamente ninguém duvida de que o sistema judicial cabo-verdiano, no seu todo, é um sistema verdadeiramente independente, desde logo pelo processo de recrutamento dos magistrados, sejam juízes, sejam procuradores da República. Porquanto os conselhos que têm essa incumbência de fazer o recrutamento dos
dos juízes. Tem sido concurso público, aberto, criterioso. E quase todos os anos, desculpe interromper, mas quase todos os anos. Quase todos os anos. E um concurso extremamente exigente. Extremamente exigente. Portanto, falo com conhecimento próprio. E há uma inspeção, seja judicial, seja do Ministério Público, que funciona, pese embora algumas deficiências, carências em termos de quadros de recursos humanos suficientes para que a inspeção seja mais oportuna e mais eficiente, não é? De qualquer das formas, funciona. E uma das formas de se aferir a independência dos tribunais e a independência dos juízes quando proferem uma decisão, uma sentença ou um acordo, consoante seja um tribunal singular ou coletivo, é o mecanismo de recurso. Porquê? Portanto, o juiz decide. Pois, se da decisão couber recurso, interpõe-se recurso para uma instância superior. A relação, como sabe, temos 2 tribunais de relação, Sotaveiro e Tribunal e depois o Supremo Tribunal de Justiça, que é a última instância da jurisdição comum cabo-verdiana. Depois temos um Tribunal Constitucional autónomo desde outubro de 2015, que é um tribunal ao qual a Constituição da República confere competência para administrar a justiça em matéria jurídica ou constitucional. Exatamente. Portanto, falaremos disso mais à frente. Não é? Há, portanto, desde o recrutamento em que outros poderes do Estado não interferem no recrutamento, no exercício das funções, os juízes são livres, decidem de acordo com a Constituição da República e a sua consciência, não é? E há um mecanismo de controle, de fiscalização interna por via recursal, até ao Tribunal Constitucional. Exato. Não é? E há uma imprensa livre, e há liberdade de expressão, liberdade de opinião, de crítica, não é? Tudo isso são mecanismos que colaboram para que em Cabo Verde tenhamos uma justiça verdadeiramente independente. Há um problema, talvez possamos falar, que é a morosidade. Exatamente. Que é a morosidade. Mas em termos de independência, da lisura, não se questiona neste momento. É verdade, desse ponto de vista, a nossa justiça tem-se demonstrado ser avançada, porque isso foi um dos pilares, até com a entrada em vigor da nossa Constituição de 1992, que veio consolidar efetivamente o Estado de Direito Democrático em Cabo Verde, termos uma separação clara entre os órgãos de soberania e os seus poderes, e os poderes funcionarem por si só, obviamente com algumas interdependências, mas a funcionar no seu todo normalmente. Isso de facto é um ponto positivo nas nossas ilhas, desde a própria existência de um tribunal de relação, com a possibilidade de recorrer ao STJ, vários tribunais de comarca espalhados pelas ilhas, e isso é bom. E a própria existência do Tribunal Constitucional, isso também é muito importante, mas vamos falar sobre isso mais logo. Ainda dentro desta questão do Estado da Justiça sobre a morosidade, há uma questão que para mim é mais pronto, eu sou mais afeto a este tipo de áreas, pronto, direito público, que é, no caso concreto de Cabo Verde, é o facto de a jurisdição administrativa ser ainda uma mera faculdade. A Constituição da República de Cabo Verde apenas prevê tribunais administrativos como uma possibilidade, a par dos tribunais arbitrais. Ou seja, não há uma jurisdição administrativa propriamente dita na prática dentro da justiça cabo-verdiana.
o STJ acaba por funcionar como uma instância máxima de cúpula da jurisdição, que é aquela dita como comum ou ordinária, e também, pronto, a nível administrativo, talvez faria mais sentido do ponto de vista de haver uma maior rapidez na resolução de litígios jurídico-administrativos se efetivamente houvesse tribunais administrativos em Cabo Verde. Porquê? Porque ao haver tribunais administrativos com um corpo de juízes especializados na área, as decisões talvez teriam um outro caráter e um outro peso, porque ao relegar a jurisdição administrativa para dentro do STJ e da jurisdição comum, acaba por haver uma confusão, uma mistura de esferas, e isso é, a propósito, uma das desvantagens que a doutrina levanta para uma unidade das jurisdições, civil, ordinária e administrativa, porque pronto, decidir em termos administrativos requer, como é natural, algum conhecimento efetivo sobre direito administrativo. E pronto, e em Cabo Verde ainda não temos isso efetivamente, talvez numa possível reforma, não sei para quando isso, mas eu gostaria de ouvir a opinião de uma pessoa que vem de dentro, uma pessoa que tem conhecimentos próprios para explicar isso melhor, porque pronto, na minha opinião, eu acho que faria sentido haver tribunais administrativos em Cabo Verde. Obviamente que isso tem custos associados para a instalação dos tribunais, mas talvez um dia, com o preparo, com a organização necessária, teríamos isso, e eu acho que a nossa organização judiciária sairia a ganhar, creio eu. Muito bem, obrigado por me colocar esta questão muito, muito pertinente, que requer uma abordagem ponderada, embora não tenha todos os dados, porque apesar de ter sido professor de Direito Administrativo na faculdade, tanto da Universidade de Santiago, nos últimos tempos não me dediquei particularmente sobre esta temática. O que posso dizer-lhe é o seguinte: ainda bem que disse que em Cabo Verde existe uma jurisdição administrativa acoplada à jurisdição comum. É verdade. Mas também seria estranho se não dissesse isso, porque sei que já está no último ano da licenciatura em Direito e é um aluno aplicado e, como disse, tem especial propensão pelo direito público, porque há já uns anos um colega meu que está na imigração, ele disse que pronto, a justiça cabo-verdiana tem muitos problemas, e um dos problemas é que a justiça em Cabo Verde não há tribunais administrativos, não há jurisdição administrativa, os processos não. Disse, caro colega, com devido respeito, está equivocado ou está mal informado. Em Cabo Verde existe uma jurisdição administrativa, a justiça administrativa existe e funciona. O que existe em Cabo Verde é que o legislador infraconstitucional entendeu entre criar uma jurisdição administrativa autónoma, não é? Como existe em Portugal, como a instalação de tribunais administrativos autónomos. É uma faculdade, como disse, concedida pela Constituição. O legislador optou por ter uma jurisdição administrativa integrada na Justiça e Administração comum, que não é nenhuma cabo-verdura, não é nenhuma novidade.